Olá, preste atenção. Nós estamos falando acerca das disposições preliminares da Lei 8.112. Antes de falarmos do processo envolvendo a nomeação de um servidor e a respectiva posse, vamos fazer uma retrospectiva rápida na lei acerca do que nós já explanamos acerca dos pontos dos servidores. O artigo 1º ao 4º, ele vai determinar: esta lei institui o regime jurídico de servidores públicos civis da União, autarquias, inclusive das em regime especial. Nós temos, por exemplo, as agências reguladoras, inseridas como autarquias, e das fundações públicas federais. Atenção para isso. Para os efeitos dessa lei, quem é o servidor público? A gente já sabe que é a pessoa legalmente investida em cargo público. Ok. Quanto ao cargo público, o que seria? O conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Claro, se servidor é quem ocupa o cargo público, consequentemente, nós temos que apenas eu posso ter atribuições de um cargo atribuídas ou cometidas, como está escrito na lei, a um servidor. Atenção, eu chamo a atenção que os cargos públicos necessariamente eles são criados por lei. Tá? A extinção, pelo princípio aí da simetria das formas, também tem que ser por lei, com exceção de quando os cargos públicos estiverem vagos. Caso o cargo público esteja vago, ele poderá ser extinto por decreto do chefe aí do executivo, sobretudo no caso do âmbito federal, o presidente da República. Então, os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros, a gente vai ver que não é unicamente os brasileiros, tá? São criados por lei, como acabamos de afirmar, com denominação própria, vencimento pago. A gente vai ter uma parte específica para tratar de direitos e vantagens, mas já chamo a atenção de vocês que, como contraprestação pelo exercício de um cargo público, o servidor receberá um vencimento. Então veja que aquela diferenciação, o agente político recebe subsídio. No caso do agente administrativo servidor, recebe um vencimento, que é o valor base como contraprestação pelo exercício de suas atribuições pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo, que depende de concurso, ou de caráter em comissão. Neste caso, a gente sabe que é de livre nomeação. Veja que se recebe vencimento, o servidor, então é proibida a prestação de serviços gratuitos. Alan, você fez uma questão agora há pouco, dizendo que o agente público pode não ser remunerado. Verdade, o agente público, não o servidor público. O servidor público, como regra, ele recebe vencimento, salvo nos casos previstos em lei, que especificamente não é aqui a previsão na Lei 8.112. Ok? Então, essa parte envolve justamente as disposições preliminares da lei. Chamando a atenção que nós falamos também acerca do artigo 10 e do 11 e 12. Vamos lá. A nomeação, que é o que nós vamos começar a tratar agora em relação à posse, para cargo de carreira. Cargo de carreira é aquele que permite que você possa progredir através, claro, de algo que nós chamamos de promoção, que é uma forma de provimento, tá? Desde que seja dentro da mesma carreira. O cargo isolado de provimento efetivo depende de pré-habilitação em concurso público, a gente já sabe disso, de provas ou de provas e títulos, obedecidas à ordem de classificação e o prazo de sua validade. É importante aqui determinar que existe súmula, ou seja, entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, na ideia de que, se em um concurso público houver a nomeação com preterição da ordem de classificação, como assim? Foi nomeado o 10º sem ter sido nomeado, por exemplo, o 7º. Necessariamente, o 7º tem direito subjetivo à nomeação. Isso acontece hoje também quando nós falamos acerca do número de vagas em um concurso público. Falou de número de vagas em um concurso público, a administração ela está dizendo: eu necessito do quantitativo X de novos servidores. Não é possível, então, que ao final do prazo de validade, com prorrogação, se existir, que a administração não tenha convocado, no mínimo, aquela quantidade que ela determinou como necessária ao preenchimento do seu quadro funcional. Então, se estiver dentro do número de vagas em um concurso público, também existe direito subjetivo à nomeação. Coisa que não acontece, por exemplo, ainda, já que os tribunais vêm cada vez mais tentando obedecer ao princípio da moralidade, daquelas pessoas que estão no cadastro de reserva. Se entende que no caso de cadastro de reserva, se classifica como expectativa de direito e não como direito subjetivo à nomeação. Dentro do número de vagas, sim, ou quando houver preterição da ordem de classificação.
e o prazo de sua validade. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na administração pública federal em seus regulamentos. Então, a lei própria de cada carreira, ok? O concurso público a gente já sabe que será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em 2 etapas. Quem vai disciplinar isso? A lei relativa à carreira. Por exemplo, quando nós pensamos na carreira dos servidores públicos federais, os concursos públicos relacionados aos tribunais serão feitos em 2 etapas. Pode ser uma prova objetiva e uma prova discursiva. Pode ser uma prova objetiva e uma prova de digitação. E por aí vai. Conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de, atenção, carreira, condicionada à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas hipóteses de isenção nela expressamente previstas. Então veja que necessariamente quando se abre um concurso público, deve ser aberto um prazo para aquelas pessoas que não possuem renda suficiente a efetivarem uma inscrição em um concurso público, para que elas possam participar mesmo através da isenção relativa ao pagamento da taxa de inscrição. O concurso público terá validade de até 2 anos, ok? Podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que é justamente a lei interna do concurso, que será publicado no Diário Oficial da União, porque eu estou me referindo à Lei 8.112, se fosse no âmbito estadual, seria no Diário Oficial do Estado, por exemplo, e em jornal diário de grande circulação. Atualmente, nós temos o sítio eletrônico das organizadoras, bem como do próprio órgão, onde nós podemos ter essa ampla divulgação do certame, ou seja, do concurso público. Atenção para o parágrafo 2º. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Então, a lei veda, a Constituição admite. O que é que prevalece? Hierarquicamente falando, a Constituição, ela prevalece sobre a lei. Mas precisamos ter a perspicácia e o cuidado na hora de responder uma questão. Se for perguntado de acordo com a Lei 8.112, está muito claro que não se abrirá concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior ainda não expirado. Ok? Vamos lá. Voltemos aqui à questão que envolve a primeira forma de provimento, que é a nomeação. Quando nós falamos em uma nomeação, que fique claro, aqui está se formando o vínculo com a administração pública. Então, a nomeação é uma forma de preenchimento do cargo público. Então, nós vamos afirmar que a nomeação é uma forma de provimento. Como a relação jurídica ela está sendo formada aqui, nós vamos afirmar que se trata de um provimento originário. Por que originário? Porque a relação jurídica está sendo aqui constituída. Houve a nomeação, como eu costumo dizer, o que é a nomeação? É o chamado do candidato que foi aprovado no concurso. Então a nomeação, venha, 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 chegou a sua hora. Não confundir com a posse. A posse é o momento que de fato você assume o cargo. Então quando nós falamos em posse, a posse é, caneta brega, é a investidura. A posse, ela se qualifica como a investidura, ou seja, onde você assume o cargo público. Então, não confundir, nomeação é uma forma de provimento, enquanto que posse é efetivamente o momento que você assume esse cargo. Da nomeação até a posse, existe um longo período de entrega de documentação, de submissão a exame médico, por exemplo, e por aí vai. Neste momento, é preciso que exista um prazo entre esta nomeação e a posse. Esse prazo é um prazo de 30 dias. Este prazo é um prazo de 30 dias. Qual é a consequência caso o indivíduo, especificamente, ele seja nomeado e ele não vá assumir o cargo, e ele não tome posse? O que é que vai acontecer aqui? Toda atenção. O que é que vai acontecer? Este indivíduo, muito comum a pergunta se ele será exonerado. Exoneração, doutores, é uma forma de saída do cargo público.
Se você não assumiu o cargo público ainda, não há de se falar que você vai sair desse cargo público. Então, o que é que acontece? Nós vamos afirmar que o ato de provimento, pode aparecer na prova o ato de provimento ou a nomeação, que é o ato de provimento. Veja que a nomeação é o ato de provimento. É tornado sem efeito. Veja que pode ter a afirmação que o ato de provimento ele é tornado sem efeito. Veja que o universo conspira a favor do concurseiro. Veja, eu tenho um prazo para a posse. Esse prazo é um prazo de 30 dias. Veja que a palavra posse, ela está escrita de uma forma diferente. O P, o S e o E estão escritos com letras diferentes. Isso é proposital. Isso é uma forma didática de lhe dizer que caso o prazo para a posse não seja respeitado, o P é de provimento, o S é de sem e o E é de efeito. Ou seja, o prazo para a posse, se ele não for respeitado, determinará que o provimento ele seja tornado sem efeito. Prazo para a posse implicará um provimento sem efeito em caso de descumprimento. Veja que não se trata de hipótese de exoneração, ok? Vejam só. Seguindo aí, nós vamos ter requisitos a serem cumpridos da nomeação até essa posse. Esses requisitos, eles estão dispostos no artigo 5º da lei, atenção, 8.112 de 1990. Quais são esses requisitos? Vamos analisar. São requisitos para a investidura em cargo público. Investidura, nós acabamos de afirmar que ocorre com a posse. Onde é que está isso? Lá no artigo 7º. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Atenção. Então, quando eu falo que são requisitos para investidura em cargo, eu estou dizendo que são requisitos para a posse. Primeiro deles, nacionalidade brasileira. A gente precisa ter todo o cuidado aqui. Porque quando eu afirmo que um dos requisitos é a nacionalidade brasileira, a gente precisa estar atento que a Constituição Federal determina que o acesso a cargos públicos vai se dar para brasileiros. E quando eu falo brasileiros, sem especificar, eu estou falando de brasileiros natos e de brasileiros naturalizados. Chamando a atenção que existe alguns cargos que são unicamente preenchidos por brasileiros natos. É o caso, por exemplo, de presidente da República, é o caso, por exemplo, de presidente do Senado, de presidente da Câmara, de ministro do Supremo Tribunal Federal, de ministro da Defesa, de oficial das Forças Armadas ou de carreira diplomática. Esses cargos públicos só podem ser ocupados por brasileiros natos. Presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal, oficial das Forças Armadas, ministro de Estado da Defesa e carreira diplomática. Só que esses cargos públicos, eles são acessíveis aos estrangeiros também. São acessíveis aos estrangeiros na forma